Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos começando mais uma aula de biologia, tá? Nessa aula a gente vai estar falando sobre embriologia. É uma aula extensa, complexa, é uma aula difícil, mas assim, essa aula é necessário que vocês filtrem. Eu até estava conversando com os alunos essa semana. É muito importante, eu aprofundo muito, né? Até porque eu quero que vocês saibam tudo, né, o suficiente para que vocês sejam aprovados na específica da UERJ, em qualquer vestibular que vocês façam. Mas algumas coisas é importante saber o básico. O Enem, de modo geral, a maioria dos vestibulares, quando eles cobram embriologia, eles vêm cobrando de forma mais básica, tá bom? Mas por que eu vou aprofundar? Porque, só pensando na discursiva da UERJ, a discursiva da UERJ é a única que pode chegar a cobrar uma embriologia mais aprofundada, tá? Eu não gosto muito de dar aula de embriologia, como vocês já sabem, né? Eu já falei com vocês, mas, assim como todos os assuntos, eu preciso dar, preciso trabalhar com vocês, e vamos fazer isso de uma forma interessante, né? Vamos pensar que essa matéria ela é interessante, assim como todas as matérias de biologia são, né? A gente consegue entender melhor o universo, consegue entender melhor as relações entre os seres vivos, tá? Mas sabendo filtrar, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Um instantinho. Então, foi. Então, essa aula, né, a nossa aula 26, vamos estar falando sobre embriologia geral. Lembrando que eu não terminei genética ainda, tá? Eu estou dando embriologia porque eu já terminei a Bio 3 da apostila 4, e aí eu vim para a Bio 2 para ajudar a Nath, que a gente fecha a apostila 4 e vamos todo mundo junto para a apostila 5. Eu já dei uma aula para vocês de noções básicas de embriologia, e nessa aula de noções básicas de embriologia eu falei todo o processo de preparação, formação do espermatozoide, formação do ovócito e fecundação. Então, só para a gente lembrar de uma forma resumida, como que vai acontecer esse processo de fecundação, como que ocorre a fertilização e como que ocorre a fecundação. Né? São três fases principais, né, para até que o espermatozoide consiga fecundar, né, o ovócito em si consiga entrar, se associar ao ovócito. A primeira, esse espermatozoide ele precisa passar através da corona radiata, que seria a camada mais externa dessa célula, do ovócito. Quando ele passa da corona radiada, ele consegue penetrar a zona pelúcida. Lembrando que nessa segunda fase de penetração da zona pelúcida, para que ele consiga, é necessário a ação de enzimas. Lembram? A anidrase, a hyaluronidase, essas enzimas, elas vão facilitar, vão permitir, elas estão lá no acrossoma, né? Esse acrossoma é uma região que associada à cabeça do espermatozoide que vai permitir a degradação dessa zona pelúcida, né? Para que ele consiga atravessar essa área, tá bom? E aí, a fase 3 é a fusão das membranas celulares. Então, quando o espermatozoide consegue passar da zona pelúcida, a membrana dele, que é uma célula, né, com a membrana do ovócito, vão se fusionar e somente o conteúdo interno, estão vendo? Somente o conteúdo que está dentro dele vai entrar lá no ovócito. A cauda, né, a parte de fora, que seria como uma capinha, fica fora. Então, esse conteúdo entra. Vejam bem, ele entrou, mas ainda não misturou material genético. Então, eu continuo tendo uma célula haploide aqui e a outra célula haploide que é o ovócito, certo? Por isso que a gente fala que quando o espermatozoide ele chega ao ovócito, induz que termine a divisão celular e forme o óvulo. Mas o óvulo ainda é haploide, entenderam? Porque primeiro esse espermatozoide ele fertiliza ali, né? Ele penetra o ovócito, formando o óvulo, né? Induzindo o término da divisão celular, certo? Aqui, tá vendo? O ovócito estava parado na metáfase, continuou a metáfase e formou o óvulo. Aí depois que o material genético desse espermatozoide vai se juntar com desse óvulo, formando o zigoto. Tá bem? Então aí nós tínhamos o ovócito, depois formou o óvulo, e aí quando o material genético deles se misturarem, vai ter o zigoto. Tá? Então aí vai ter o término da segunda divisão celular, a formação de pronúcleos, estão vendo? Dois pronúcleos aqui, e aí depois a fusão disso para formar o zigoto, que enfim é uma célula diploide, tá bom? E aí eu também já falei com vocês dos tipos de ovos ou tipos de zigoto que a gente tem, né? Então nós temos os oligolécitos, né? Que são aqueles zigotos que vão possuir um polo animal. Estão vendo aqui o polo animal? Onde tem o núcleo, né, geralmente. Ele é bem o polo animal dos oligolécitos é bem desenvolvido, tá? E tem um polo vegetal com um pouco
vitelo, né, que seria a substância nutritiva ali para a célula, né, para permitir que aquelas células sofram divisões celulares, tá bom? Esse tipo de ovo ele é encontrado nos mamíferos e nos equinodermos, tá? Um outro tipo de ovo é o zigoto heterolécito ou mediolécito, que ele vai possuir um polo animal mediamente desenvolvido, certo? E um polo vegetal com média quantidade de vitelo. Aí você encontra em anfíbios, moluscos e anelídeos. Tem também os megalécitos. Esses megalécitos eles vão possuir um polo animal pouco desenvolvido, certo? E o polo vegetal com grande quantidade de vitelo, tá bom? Isso já é encontrado em peixes, em aves e mamíferos ovíparos. E os centrolécitos, eles possuem um polo animal centralizado ali, né? E vitelo ao redor dele, tá bom? Bem desenvolvido e é encontrado nos artrópodes. Tá? Então, só para vocês verem. Aqui eu tenho, primeiro, né, o oligolécito, certo? Aqui, oligolécito, ok? Nós temos esse heterolécito ou mediolécito, né, que está aqui bem divididinho, certo? Nós temos esse megalécito, né, porque tem esse vitelo muito desenvolvido, porque o polo vegetativo é muito desenvolvido, e os centrolécitos, tá bom? Quais são as fases de desenvolvimento embrionário? Esse zigoto, que é a célula-ovo, ela vai se diferenciar em mórula, depois blástula, depois gástrula, neurula, e a partir da neurula a gente tem o processo de organogênese, né? Que é a formação dos órgãos, tá bom? É importante que a gente pensa como que o zigoto, que é uma célula, consegue gerar células diferentes, consegue gerar vários tipos de célula. Porque nesse momento a gente vai ter células o quê? Células tronco. Então nós temos células pluripotentes e células totipotentes, tá? Esse conceito de células pluripotentes e totipotentes, a gente fala melhor em genética. Mas isso é muito importante, isso o Enem gosta, de pensar que essas células, né, o zigoto, sendo uma célula, ele consegue gerar outras células por isso. Porque é uma célula, né, que... porque essas várias células vão estar se formando a partir de células totipotentes, células pluripotentes, que são células que vão conseguir se diferenciar, tá bom? Em quaisquer tipos de celulares. Então, vamos começar falando sobre a mórula. Como que a gente forma a mórula? A gente forma a mórula por um processo chamado de clivagem ou segmentação, tá? Então, clivagem ou segmentação é para formar a mórula. E o que é essa mórula? Sabe o zigoto, que é aquela célula-ovo? Pensa nessa célula quebrada em vários, né? Essa célula fosse dividida até formar várias ali. Isso é a mórula. Então, a mórula é como se você pegasse zigoto e quebrasse em várias outras. Tipo um vidro. Você pegou um vidro, tá com uma bola qualquer nesse vidro e quebrou, formou vários cacos, se fosse a mórula, tá? Quebrou não, trincou, sabe? Quando trinca e fica vários pedaços. É como se fosse uma mórula. Tá bom? E aí, existem dois tipos de clivagem. Nós temos a clivagem holoblástica, né, ou igual. Essa clivagem holoblástica é aquela que os polos eles se dividem por igual, tá? E isso ocorre nos ovos oligolécitos. Então, olha só. Os polos, tanto animal quanto vegetal, eles se dividem por igual aqui. E as células, no final das contas, elas ficam no mesmo tamanho, tá? E tem a clivagem holoblástica desigual, tá? Essa clivagem holoblástica desigual, ela vai ter uma divisão muito mais rápida do polo animal com relação ao polo vegetal. Então, olha só, acaba gerando estruturas diferentes, estão vendo? Então, você forma micrômeros e macrômeros. E essa formação de estruturas de tamanhos diferentes, né, micrômeros e macrômeros, vai ser devido a essa diferença na divisão celular mesmo, no processo de divisão, no processo de separação e formação da mórula, tá? Então, aquela é a holoblástica, né? Consiste na divisão geral do zigoto. Além da holoblástica, nós temos a clivagem meroblástica, tá? E aí a gente vai ter a clivagem meroblástica discoidal, tá? Que ela vai ocorrer em ovos megalécitos, tá? Onde o polo animal ele se divide gerando os blastômeros, que a gente vai entender depois o que é. Tá? Então, olha só o polo animal, se ele identifica o polo animal pelo núcleo, tá? Então, o polo animal ele vai ser dividido e vai formar estruturas chamadas de blastômeros, que eles vão ser importantes para a segunda fase, que eu vou falar daqui a pouco, do desenvolvimento embrionário, tá? E a gente também tem a clivagem meroblástica superficial,
que seria essa clivagem meroblástica superficial? Ela vai ocorrer em centrolestos, tá bom? O animal, tá? Só os núcleos vão se dividir. Então, o centrolesto está aqui, estão vendo? Esses núcleos se dividem e vão migrar para a periferia, né? Formando esses blastômeros ali em toda a periferia da célula, tá bom? E aí você tem a formação da mórula. Então, independente do tipo de clivagem, todos os zigotos eles vão se dividir e vão formar no final 32 células. Esse conjunto de 32 células é o que eu chamo de mórula. Então, entenderam o que seria a segmentação ou clivagem? Segmentação ou clivagem seria justamente esse processo em que o zigoto vai se diferenciar nas primeiras células do organismo. Tá? Essas primeiras são um conjunto de 32 células chamadas de mórula. Tá? Então, passamos do primeiro processo de desenvolvimento embrionário, a primeira fase, e a gente chega à segunda fase, que é a blastulação. O que vai formar, então, na clivagem ou segmentação? Forma a mórula. E na blastulação? Forma a blástula, tá bom? Essa blastulação vai ter diferença. Sem mamíferos, sem anfíbios, sem répteis e aves. E eu vou mostrar essas diferenças para vocês. E aí é um exemplo, né? Essas diferenças não cairiam no Enem. Pelo menos acredito que não. Nunca caiu, né? E é específico demais para cair no Enem. Mas pode ser, existe chances de cair numa discursiva da UERJ. Por isso é importante vocês saberem. Tá bom? Então, o que seria essa blastulação? Vai ocorrer a formação de uma cavidade, né, chamada de cavidade blastocística ou blastocele. Então, lembra que ocorreu aquela clivagem, né, e aquelas células foram migrando ali para a extremidade? Nisso que as células foram migrando para a extremidade, olha só o que forma. Forma uma cavidade ali no centro. Essa cavidade ali no meio é o que a gente vai chamar de cavidade blastocística ou blastocele, tá? Essas células elas se organizam em um arranjo característico de uma blástula, né? Como eu falei com vocês, né? Que vai ter essa estrutura clássica que vocês estão vendo aí. Só que há diferentes tipos de células que revestem a blástula, né? Tem as células de revestimento da camada externa, tá? E essas células que revestem a camada externa nós chamamos de trofoblasto, e as células que revestem a camada interna chamamos de embrioblasto, tá? Então, o que houve aqui na blastulação? Houve a formação da blástula, né? Formação da cavidade, blastocística, blastocele, o trofoblasto, que é a camada que vai estar revestindo a blástula, e o embrioblasto, que é a camada interna, que reveste internamente. E aí, é nesse momento, então aqui, estou ocorrendo a clivagem, né? Ocorreu a fecundação aqui na tubuterina, ou trompa de Falópio, né? E aí vai ocorrendo a clivagem até chegar aqui, na entrada do útero. Quando chega na entrada do útero, ocorre essa blastulação. Então é essa blástula que vai se associar ao útero. E como que ela se associa ao útero? Ela vai se associar por um processo chamado de nidação. O que seria a nidação? A nidação é o fato dessa blástula conseguir se associar a esse útero pela camada do endométrio. Lembram que lá no útero a gente tem um endométrio, certo? E esse endométrio é a camada mais interna? O que é a menstruação? A menstruação é a descamação desse endométrio. Então, durante todo um período de um mês, né, 28 dias, basicamente, a mulher, né, a fêmea, de modo geral, ela vai se preparando para poder receber o embrião ali. E esse preparar é o endométrio, que seria a camada mais interna do útero, tá? Então, esse embrião, nesse caso, essa blástula, ela se fixa ali a esse endométrio. Por que você menstrua? Você menstrua quando não tem fecundação, o embrião não chega ali, e aí, como não chega nada para se fixar nesse endométrio, esse endométrio descama, né? Ele vai ser liberado ali na forma de placas, na forma de sangue, tá bom? Então, o processo de nidação é essa fixação da blástula no endométrio. E aí, lembra que o trofoblasto é a camada que reveste externamente, o embrioblasto é aqui internamente? Então, esse trofoblasto, ele vai se diferenciar no que a gente chama de sincício trofoblasto, tá? Que esse sincício trofoblasto vai ser a camada que, como estava externamente, né, vai se associar diretamente ao endométrio, tá bom?
E esse embrioblasto, ele se diferencia em citotrofoblasto, ou hipoblasto, a mesma coisa, tá? Que vai ser a camada que seria mais interna. Então, basicamente, o que é sinciciotrofoblasto e o que é citotrofoblasto? Sinciciotrofoblasto vai ser a camada de células associadas à mãe, e citotrofoblasto vai ser a camada de células. Na verdade, sinciciotrofoblasto é como se fosse uma massa, né? Associada à mãe, e citotrofoblasto são as células associadas ao embrião que está crescendo ali. Tá bom? Além disso, se a gente continuar esse processo de blastulação, né, que, como vocês viram, ele é extenso, né? Então vocês já entenderam, né, que teve a formação lá, né, de toda essa camada e tudo mais. Essas células do embrioblasto, que são aquelas células ali que estão se diferenciando em citotrofoblasto ou hipoblasto, elas vão formar uma camada que a gente vai chamar de camada amniótica, tá? Essa camada amniótica ela vai ser importante porque ela que se armazena ali diferentes estruturas do embrião ali relacionadas à mãe, tá bom? Com a formação da cavidade, as células se afundam, formando o epiblasto. Então, veja bem, vocês sabem que essas células elas estavam acumuladas ali, né, como uma camada revestindo. Quando formou nessa cavidade, elas se afundaram. Então, essas células que estavam revestindo, elas passaram a se associar, né? Passaram a ser células internas. Então, essas células internas, quando elas se afundam ali, a gente vai passar a chamar isso de epiblasto, tá? E aí, quando ocorre esse afundamento de células, a gente vai ter um que a gente chama de disco bilaminar. Então, a gente vai ter células revestindo e células internas lá. Isso vai ser importante porque a gente tem tecidos que revestem o corpo e tecidos que preenchem o nosso corpo. Entenderam? Por isso forma um disco bilaminar. Forma estruturas externas e estruturas mais internas. Tá bom? E aí, as células que vão estar recobrindo, né, a cavidade, elas vão passar a ser chamadas de âmnion. Então, você tem a cavidade amniótica e células que recobrem essa cavidade chamadas de âmnion. Tá? Essa cavidade, a cavidade blastocística, né, que foi aquela formada lá no iniciozinho que eu falei com vocês, passa a ser chamada de cavidade exocelômica, tá? Que vai estar mais associada à porção externa dessa estrutura. E o citotrofoblasto, ele vai passar a ser chamado de membrana exocelômica, tá? Então, aquela estrutura mais interna associada ao embrião vai ser chamada de membrana exocelômica. Esse embrião, ele vai adentrar ali o endométrio, tá? Formando o que a gente chama de sincício citotrofoblasto. Então, veja bem, lembra que o sincício trofoblasto, era a massa associada ao endométrio, né? Certo? Que era a massa da mãe, que eu falei com vocês, e o citotrofoblasto estaria associado ali ao embrião. Então, esse é como se esse citotrofoblasto, né, que agora está representando o embrião ali, ele adentrou, né, o embrião adentrou e se juntou essas duas estruturas. Então, a partir de agora, a gente tem o sincício citotrofoblasto. Então, aí a gente acabou o processo de blastulação em mamíferos. Além da blastulação em mamíferos, tem também a blastulação em aves e répteis. Tá? Nas aves e répteis, apenas o polo animal vai se dividir. Tá? Então não vai ter divisão ali do polo vegetal. Quando esse polo animal ele se divide, forma essas estruturas chamadas de blastômeros. Tá? Esses blastômeros então vão passar a se organizar dentro do ovo e formar uma cavidade chamada de cavidade subgerminal. Tá? Então, esses blastômeros ali formados, eles formam essa cavidade subgerminal e o teto dessa cavidade vai ser chamado de blastodisco. Tá? Então, essa seria a blástula da aves e répteis. Essa seria a diferença que há entre a nossa. Né? E a blastulação em anfíbios. No caso dos anfíbios, eles vão ter ovos do tipo mediolécitos, né? Então, separado, como vocês lembram, né? Polo animal e polo vegetal bem separadinho. E aí, quando se divide, vai gerar, então, macrômeros e micrômeros, por conta dessa divisão, dessa diferença da divisão de cada um deles, tá? As células dos micrômeros, elas vão se rearranjar e formar uma cavidade. Essa cavidade vai ser chamada de cavidade blastocística. Então, as células do micrômero, né, que vão ser aquelas células menorzinhas, olha só, que estão aqui associadas ao polo animal,
Estão vendo? Elas vão se reorganizar, tá? Vão se rearranjar, formando uma cavidade. Essa cavidade vai ser a cavidade blastocística. E os macrômeros, que estão no polo vegetal, eles vão continuar ali, eles vão se manter, tá? Então aqui você tem essa blastocele, né, ou blastocela, né, que seria a cavidade blastocística, e o polo vegetal se mantém ali, tá bom? E aí a gente terminou a blastulação. Então terminou a blastulação, terminou a formação de blástula, a gente segue para gastrulação, tá? Então na blastulação teve a formação de blástula, na gastrulação vai ter a formação de uma gástrula, tá? Essa gastrulação é dividida em diferentes etapas. A primeira é chamada de embolia ou invaginação. O que é essa embolia ou invaginação? Invaginação é sempre dobramento. Lembra que está invaginando, está dobrando para dentro. Tá? Então seria o dobramento de uma determinada região da blástula em direção ao interior dessa estrutura. Tá bom? Então, seria uma primeira etapa seria esse dobramento interno. Depois a involução, que seria uma camada de células, né, que vai se expandir para o interior desse embrião através do blastóporo. O que seria o blastóporo? Quando vai estar invaginando, vai estar dobrando para dentro, forma-se um poro, que vai ser extremamente importante, que vocês verão depois a importância. Tá? Nisso que forma-se um poro, né, tá dobrando, dobrando, dobrando. Tenta imaginar, dobrou, 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 formou um espacinho ali, como se fosse um poro, né, um buraco. Nesse momento, as células que vão estar em expansão, elas vão ficar aderidas às células da parede interna do embrião. Isso é involução, tá bom? Elas conseguem se aderir, né, elas conseguem entrar graças a esse blastóporo. Tem a ingressão ou delaminação também. Nesse caso, as células vão estar mudando de forma, vão estar assumindo um novo aspecto, tá? E aí, esse aspecto é semelhante a uma garrafa, elas vão estar bem estreitas, tá? Na porção apical e larga na base, tá? E aí, nesse momento, também elas vão se desprender dos vizinhos e migrar, cada uma, para o interior do embrião, ok? Depois a gente tem também a extensão convergente, que é quando vai se formar duas ou mais lâminas celulares ali, a partir de uma dessas camadas de células, e tem a epibolia, que seria a expansão dessas células superficiais em outras camadas. Então, só para vocês entenderem melhor, a embolia seria a invaginação, certo? A involução é quando essas células migram, estão vendo? Então aqui você formou o poro, né, que seria o blastóporo, estão vendo? E a partir desse blastóporo, essas células vão migrar para dentro e preencher esse espaço interno. Faz sentido nós sermos pluricelulares, né? Afinal, a gente tem várias camadas de células, como vocês podem ver. E aí forma essa estrutura. Depois tem a ingressão, né? Que é quando essas células vão começar a se diferenciar. Olha aqui, o formato de garrafa que eu falei com vocês. Tá? Extensão convergente, né? Você começa a ter diferenciação dessas células, até a epibolia, que essas células se expandem e assumem caráteres diferentes. Tá bom? Como que é a gastrulação em mamíferos? A gastrulação em mamíferos vai acontecer de forma que ocorre a migração das células do epiblasto. Lembra lá daquele epiblasto, que seria a parte mais interna? Elas vão migrar para a placa pré-cordal, que seria essa placa aqui, que foi formada em uma estrutura mais interna desse embrião formado ali, tá bom? Nisso que essas células elas migram para a placa pré-cordal, forma-se uma linha, chamada de linha primitiva. Então, olha só, essas células estão migrando e migrando, como se o espaço que elas servem, o espaço que elas percorrem ali, forma essa linha primitiva, tá bom? Quando tem essa linha primitiva ela vai gerar o quê? Dobramento dessa membrana. Dobramento da membrana forma um sulco. Sempre que vocês ouvirem a palavra sulco, é dobramento, tá? Então aqui, esse nível que é formado aqui, né? Tô vendo a membrana interna está dobrada, então isso vai ser o sulco formado. Então, você tem a linha primitiva ali rodeado por esse sulco primitivo, tá bom? E ligando esse sulco a essa linha primitiva, a gente tem um nó primitivo, que seria a base ali, tá? Esse nó primitivo está associado ao quê? Ao hipoblasto, tá? Que seria aquele que era o citotorfoblasto, né? A porção mais do epiblasto associada ao embrião mesmo, tá bom? Muito, eu acho, por isso que eu acho a embriologia difícil, gente, porque eu acho muita viagem, sabe? É muito difícil imaginar tudo isso, mesmo com imagens. Eu não acho as imagens de embriologia tão didáticas a ponto de mostrar isso muito bem. Mas a gente vai trabalhando isso.
As células do nó primitivo e da linha primitiva, ó, essas células do nó primitivo e da linha primitiva, estão vendo que formaram aqui? Vão ser chamadas de mesoblasto, tá bom? Então, preste atenção porque esse mesoblasto vai ser super importante para gerar tecidos depois. Então, o conjunto, né, dessas células do nó primitivo e da linha primitiva, isso que está dobrando, vai ser um mesoblasto. Pensem uma coisa, isso daqui está no meio, não é à toa, porque vai formar um mesoblasto, tá? Que vai formar posteriormente a mesoderme, que é o tecido mais intermediário, a camada mais intermediária formada ali, tá bom? E aí vai sofrer mais invaginação e espalhar essas células ali, que seriam as células do hipoblasto. Aí, nesse momento, né, que está dobrando e está formando ali aquelas estruturas, você vai formar o que a gente chama de folhetos embrionários. Tá? Então, esse hipoblasto, ele vai se tornar... Essas células do hipoblasto, né, que estão entrando ali, eles vão se formar o endoderma, que seria a parte mais interna, por isso endo, né, o folheto embrionário mais interno. E o epiblasto iria formar a parte mais externa, que seria o ectoderma. Tá? Então, o hipoblasto vai se diferenciar em endoderma e o epiblasto se diferencia em ectoderma. E o mesoderma, que seria um outro folheto embrionário, vai ser o mesoblasto. Tá bom? Só que assim, na gastrulação, a gente vai ter formação completa de dois folhetos. A gente forma completamente o endoderma e o ectoderma. O mesoderma, ele começa a ser formado, tá, por esses mesoblastos aqui. Estão vendo? Começa a ter um mesoderma primitivo, mas ele só termina de ser formado na neurulação. Tanto que quando vem em vestibular, geralmente, eles vêm considerando o mesoderma sendo formado na neurulação. Mas, na verdade, ele começa na gastrulação, só que termina só na neurulação. Tá bom? E aí, a gente está falando de todo o iniciozinho, né, do desenvolvimento embrionário. No 17º dia, por volta do 17º, essas células do mesoderma, né, que está sendo formado ali, elas vão se diferenciar em um tubo muito fino. Lembra que o mesoderma está bem no meio de tudo? Então, para que vai ser esse tubo muito fino? Vai se diferenciar no que a gente chama de notocorda. E a notocorda vai ser a estrutura que vai originar a coluna vertebral. Por isso que a coluna vertebral nossa está bem no meio. Porque ela é oriunda da mesoderme, né? Ela é oriunda da notocorda, que é oriunda da mesoderme. Tá bom? Então, aqui só para vocês terem uma noção, né? Tem o ectoderma, que é a porção mais externa, o mesoderma aqui internamente, e o endoderma, olha só. Tudo vai sendo formado por dobramento, né? Tudo por involução ali. Então você tem o ectoderma formado aqui fora, o endoderma aqui dentro, e esse mesoderma se formando aqui no meio, tá bom? Olha a notocorda aqui sendo formada a partir de um ponto. Ela é formada em um ponto central e vai se espalhando ali até formar essa coluna, né? À medida do desenvolvimento. E aí eu botei aqui só para vocês verem essa parte chatinha, isso cai no vestibular. O que cada um vai gerar, o que o ectoderma vai gerar, o que o endoderma vai gerar, o que o mesoderma vai gerar, tá bom? Então olha só, o ectoderma ele vai gerar o epitélio do sistema digestório. Eu não vou falar não porque eu estaria lendo os slides, tá? Então essas são as estruturas que o ectoderma vai gerar, tá bom? Estruturas mais associadas àquela camada mais externa ali de células que foi formada. O endoderma tem estruturas associadas à camada mais interna. Se vocês perceberem, faz sentido. O endoderma é a camada mais interna, então é associada a glândulas endócrinas. Já o ectoderma está associado a estruturas mais externas do corpo mesmo. Gente, eu repeti aqui, desculpa. Toda vez eu estou fazendo uma coisa dessa, né? Enfim. E o mesoderma, né? Depois eu troco isso. Antes de enviar para vocês o slide, eu troco isso. Desculpa. E dependendo do organismo, gente, que a gente fala, existem organismos que vão ter só dois folhetos embrionários. Um exemplo são os quinidários, tá? Os quinidários, eles são diblásticos. Eles só possuem ectoderma e endoderma. Então, eles não chegam a formar o mesoderma, tá? Até porque a neurulação deles não existe, basicamente, né? Eles têm gânglios de comunicação, como vocês viram lá em zoologia. Então, não tem formação da mesoderma. Tem um mesoderma bem primitivo, que a gente chama, né? Então a gente considera como ele sendo diblástico, possuindo apenas dois folhetos. E os outros organismos, né, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, e os cordados
nós somos triblásticos, possuímos 3 folhetos embrionários. Aí, essa foi a gastrulação em mamíferos, né? Tem também a diferença em gastrulação em aves e répteis, tá? O blastocisto, né, que é aquela estrutura formada lá no início, ele vai se dividir em 2 camadas. Quando ele se divide em 2 camadas, ele vai formar a blastocele, tá bom? As células da zona marginal, que são aquelas células que ficam ali na periferia, elas vão migrar formando um outro tipo de hipoblasto, um hipoblasto secundário. Então veja bem, lembra aquele hipoblasto que a gente falou lá na gastrulação em mamíferos? Então agora a gente teria um hipoblasto secundário aqui, no caso de aves e répteis. Tá bem? A cavidade entre esse epiblasto e o hipoblasto, lembra que é formada ali? Né? Então você tem um epiblasto aqui, certo? E o hipoblasto mais interno. Essa cavidade é chamada de blastocélio, tá? Já a cavidade entre o hipoblasto secundário e o vitelo é chamada de arquêntero. Esse blastocélio, gente, ele vai ser importante pelo desenvolvimento de estruturas internas ali no corpo desses bichos, tá? E o arquêntero? O arquêntero é como se fosse um intestino primitivo. Gastro, lembra alguma coisa para vocês? Lembra de gastro, né? Trato gastrointestinal, por exemplo. Por quê? Porque por meio desse processo de gastrulação vai ser formado o tubo digestório também, tá? E o arquêntero, no caso das aves e dos répteis, seria esse intestino primitivo, tá bom? Tanto que você vê essa imagem, você vê como se fosse uma estrutura voltinha, assim, né? Essa estrutura que é meio voltinha, ela vai crescer, se alongar e vai formar o estômago, por isso que o estômago tem aquele formato como de uma bacia, né? Por conta desse arquêntero que vai sendo formado ali, tá bom? Tem a formação da linha primitiva, que não é a mesma coisa, né? Ela vai dar base para a extremidade, vai dar base para o meio ali, né? Como é o mesmo processo que eu falei com vocês. E a formação dos folhetos embrionários também. Endodermo, ectodermo e mesodermo. Gastrulação em anfíbios. Nos anfíbios vai ter a formação do blastóporo, lembrando que o blastóporo é super importante, e agora eu posso falar melhor por que o blastóporo é importante, porque isso cai no vestibular, né, principalmente associado aos anfíbios. O blastóporo ele vai ser uma estrutura que vai ser precursor da boca e do ânus. Como assim? Eu vou mostrar isso melhor depois, o destino do blastóporo, mas o blastóporo, em alguns organismos, ele vai gerar a boca, em outros organismos, ele vai gerar o ânus. Por isso é um orifício, né, um buraco, um poro que é formado, que eu disse para vocês que é super importante, que ele se diferencia em outras estruturas, tá? Nesse caso dos anfíbios, lembra que lá aqui tem macrômeros e micrômeros, certo? Os micrômeros, eles vão sofrer embolia, tá? Como eu me expliquei lá no começo. Tem a formação do arquêntero também, olha aqui o arquêntero. Estão vendo como é uma voltinha? Por isso, estrutura do estômago, como eu falei. O lábio ventral do blastóporo, que seria nessa estrutura oposta ao arquêntero, tá? Ele vai promover embolia e, posteriormente, uma involução dos macrômeros. Então, olha só a diferença. Lembra que lá que eu falei para vocês que no nosso, esses macrômeros iriam se manter? Então, aqui, esses macrômeros eles vão passar por embolia e involução, graças a esse lábio ventral aqui do blastóporo, né? Que você tem o blastóporo e o lábio dele, tá bom? Vai ter a formação dos folhetos embrionários e esse blastóporo aqui vai formar o que a gente chama de rolha vitelina, né? É como se fosse um grande porozinho ali que vai estar concentrando o vitelo, que vai ser importante para o desenvolvimento, né, do embrião, desenvolvimento do girino ali no processo de desenvolvimento embrionário mesmo. Como é a gastrulação em peixes? Em peixes, essa gastrulação ela vai ocorrer simultaneamente a blastulação. Então, ocorre blastulação e gastrulação ao mesmo tempo. É muito simples em peixes. Basicamente, você tem essas células do polo animal, tá? Que elas vão sofrer involução, gerando epiblasto e hipoblasto, tá? Ao mesmo tempo. E aí, depois que elas sofrem involução e geram esse epiblasto e hipoblasto, começa a ter a formação dos folhetos embrionários. Então, olha só, ocorre ao mesmo tempo. Essas células ali do polo animal, à medida que elas vão se diferenciando, vão se dividindo, vão se formando outras estruturas, já se formam também os folhetos embrionários, tá? E aqui, como eu falei com vocês, olha só como é que o blastóporo é importante. Ele tem destinos diferentes
que vão ser importantes ali para o organismo formado e para a estrutura formada, tá bom? Então aqui você tem o blastóporo, que seria o poro, e o arquêntero, que é essa estrutura que é formada aqui, tá? Então seria uma gástula em corte. Então aqui vocês conseguem ver melhor nessa imagem, né? O arquêntero e o blastóporo, que seria o poro. Esse arquêntero, ele passa, essa estrutura, nessa gástula, desculpa, ele vai passar por um processo de alongamento. Então ela vai se alongar aqui. E aí esse blastóporo ele fica muito mais delimitado. E o arquêntero vai se alongando também. A partir desse processo de alongamento, essa gástula ela pode se diferenciar em dois tipos. Então, pode haver formação de organismos deuterostomados, tá? Que esse blastóporo ele vai formar o ânus, ok? E também a formação de protostomados, que é quando esse blastóporo ele forma a boca. Então aqui está um exemplo. No caso de nós vertebrados, né, nós somos deuterostomados, então esse blastóporo vai formar o ânus. E os quinidários são protostomados, o blastóporo forma a boca. Então esse blastóporo ele vai ser importante para dizer qual vai ser, né, o orifício formado ali, se vai ser da boca ou se vai ser do ânus. É importante também no processo de blastulação ainda, vai ter a formação do celoma, tá? Então esse celoma começa a ser formado lá e só termina no final, praticamente, né, lá da gastrulação para neurulação, basicamente. E o que seria o celoma? O celoma é uma cavidade que vai estar abrigando os órgãos dentro dos organismos. Então, se eu me mexer daqui para lá o tempo todo, eu posso fazer isso à vontade, que meu órgão, meu pulmão, meu coração, se eu vier para cá, ele não vai vir junto comigo. Da mesma forma que se eu vier para cá, ele também não vem me acompanhando. Isso porque os nossos órgãos eles estão abrigados em uma cavidade, que é chamada de celoma, né? Essa cavidade, primeiramente, ela seria o celoma, né? Que é formado e que em alguns organismos pode não ser formado, tá? Então, nós vamos, de acordo com a presença ou ausência do celoma, nós dividimos esses organismos em três grupos. Nós temos os celomados, tá? Quem são os celomados? São os animais que apresentam o celoma completamente delimitado pela mesoderme. Então, ali, o celoma ele vai estar delimitado pela mesoderme, né? Tá? Então, vai estar completamente preenchido ali, por esse folheto. Esses celomados eles podem ser divididos em esquizocelomados, que são celoma formado pela mesoderme em animais protostomados, e celomados, que sai seu celoma formado pela mesoderme em animais. Desculpa, gente. Em animais deuterostomados. Tá? Então, protostomados é o esquizocelomado, deuterostomado é o enterocelomado. Isso vai ter diferença por conta da distribuição a diferença única é basicamente o sentido que vai, né? O preenchimento dessa mesoderme. Tá? São animais que possuem um espaço entre a ectoderme e a endoderme completamente preenchidos pelas células da mesoderme. Tá? Então, eles não teriam esse celoma ali. Tá? Então não tem um celoma delimitado pela mesoderme. Nós vamos ter o espaço preenchido por essa mesoderme. Os pseudocelomados são animais que possuem porção externa da cavidade, delimitada pela mesoderme, tá? E a porção interna delimitada pela endoderme. Então um pseudocelomado, ele dá a aparência que tem o celoma, mas não tem. O que acontece é que internamente ele vai ter essa porção preenchida, delimitada ali pela endoderme, e externamente delimitada pela mesoderme, mas não tem esse preenchimento ali interno. Tá? Então, só para vocês verem. O acelomado, estão vendo? Não tem o celoma. O pseudocelomado parece que tem, mas não tem, né? A formação do celoma, ele dá essa aparência por esse espaço aqui. E o celomado é o que tem esse celoma. Então, só botei essa imagem aqui para vocês verem como que vai ter essa formação desse celoma, né? Que ele vem por conta desse dobramento também, né? Dessas estruturas aqui, e ele vai se espalhando até para conseguir preencher esse espaço interno ali. E ele vem a partir do blastóporo. Por isso que tem diferença se você é protostomado ou deuterostomado, porque o sentido vai ser diferente, né? Afinal de contas, o blastóporo vai estar em posições diferentes em protostomados e deuterostomados, tá? E a gente vai para um outro processo que é a neurulação. A
parte do ectoderma suprajacente, que ela vai se diferenciar em um neuroectoderma. Então, parte desse ectoderma que está ali, que vai formar várias estruturas, como eu mostrei para vocês, vai se diferenciar em uma estrutura muito específica chamada de neuroectoderma. Esse neuroectoderma, as células dele vão sofrer involução, formando novamente, olha só, o sulco. Lembra que sulco é dobramento? Então, olha só, forma o sulco neural. Nisso que forma o sulco neural, na extremidade onde na extremidade onde há o dobramento, de cada lado, vou ter pregas neurais. Tá? Então, você tinha esse neuroectoderma, formou o sulco, porque dobrou aqui, e a extremidade dele é a prega neural. Tá bom? Quando forma esse sulco, né, essas pregas elas podem se unir umas às outras, formando uma placa, que é a placa neural. Tá? E aí, essa prega, que seria aqui na pontinha, né, estão vendo? Que seria essa dobra. Então você formou esse neuroectoderma para cima, formou a placa neural, e aqui você tem o sulco neural, certo? Essa pontinha onde tinha a prega, né, que é a pontinha de ligação entre as duas pregas, entre os dois lados, vai se chamar de crista neural. Tá? E aí esse tubo neural, né, que foi formado pelo sulco, tá vendo? O sulco virou um tubozinho. Esse tubo ele vai formar o sistema nervoso central, e essa crista que está aqui mais na placa, na região da placa mesmo, né, aqui em cima, vai formar o sistema nervoso periférico. Neurulação é tranquilo. E aí, para formar a mesma estrutura, né, do embrião, a estrutura do indivíduo, nós precisamos dobrar esse embrião. Então, ele precisa passar por dobramento. Que aí é onde vai ter a relação com os anexos embrionários. Né? Vai ter estruturas que vão estar permitindo a sobrevivência desse embrião. Então, a gente tem o dobramento rostrocaudal, que é um dobramento que vai estar... porque assim, eu falei de muitos dobramentos, falei de involução, falei de embolia, falei de muitos processos, mas eu não me disse onde começa cada coisa. Então, o dobramento rostrocaudal ele vai começar nas regiões próximas à cavidade oral, que é chamada de estomodeu, tá? E a região caudal, que é chamada de membrana cloacal. Então, associada a esse estomodeu, que seria a parte oral, e a essa membrana cloacal, né, que seria a região caudal, vai começar a ter o dobramento. Tá bom? Nisso que vai ter o dobramento, essa estrutura vai esmagar nesse saco vitelino que estava ocupando ali o lugar da cavidade exocelômica, que eu falei com vocês lá no início, fazendo com que seja degenerada essa estrutura. Tá bom? Então, quem vai estar sofrendo rostrocaudal, dobramento rostrocaudal? Organismos que não precisam de desenvolvimento desse vitelo para poder se desenvolver tanto. Tá? E também tem o dobramento laterolateral, né? Que quando as laterais, olha aqui, estão vendo? A gente tem o plano aqui horizontal e vertical, e as laterais elas vão começar a dobrar a partir da cavidade amniótica, tá? Que é acima da cavidade exocelômica. Então, olha só, esse saco, quando ocorre o dobramento lateral, vai estar ocupando essa região da cavidade exocelômica, e quando a gente está falando do laterolateral, a gente está falando de estrutura acima dessa cavidade. Tá? Nesse caso, também aprisiona o saco vitelino, levando à degeneração. E aí eu peguei essa imagem que eu achei ótima para fazer um resumo para vocês, né, do que ocorre em cada semana de desenvolvimento. Então, olha só, na primeira semana tem todo esse processo, né, de iniciação até implementação na segunda semana. Na terceira semana começa a ser formado o sistema nervoso por conta, né, da neurulação, mas é muito pouco. Na quarta semana, você começa a formar um olho, um coração bem pequeno. No sétimo para o oitavo, você começa a ter desenvolvimento do coração, dos membros e de algumas regiões sensoriais. A genitália, ela vai começar a ser formada mais para o período do nono em diante. E a partir do momento que chega a até o final é só crescimento. Né? As estruturas básicas já foram formadas, elas vão se desenvolvendo ali. Lembrando que nas primeiras semanas a gente chama de embrião. Quando ele já forma as estruturas, quando todas as estruturas são formadas, basicamente, você já pode chamar de feto, tá? Porque aí as estruturas já foram formadas e é só desenvolver essas estruturas.
E para fechar essa aula, gente, eu vou falar com vocês sobre os anexos embrionários. Temos vários anexos, eu já falei sobre eles no decorrer da aula, né? Então só vou alinhar, porque essa parte é importante para o vestibular, tá? Que cai bastante. Então nós temos o saco vitelino, temos o âmnio, temos o córeo, o alantoide, cordão umbilical e a placenta. Eu botei essas imagens aqui só para vocês verem, representando cada um. Então olha só, essas vilosidades coriônicas e o córeo aqui, o alantoide, estão vendo? A placenta, que seria essa estrutura que vai estar preenchendo o cordão umbilical aqui, o feto aqui já formado, né? Olha só, o âmnio e a cavidade amniótica, né? Que seria a bolsa, né? Basicamente. Tá? Que não confundam cavidade amniótica com placenta. Placenta, olha só, estrutura geral, tá vendo? A cavidade amniótica é o que está ali mais internozinho. E olha só como que o bebê recebe, né, os componentes. Ele vai, um indivíduo placentário, né, um mamífero placentário, ele vai receber o oxigênio e nutrientes por meio da placenta mesmo, né, que está associada com vasos sanguíneos, e vai liberar excretas e CO2 também por meio dela. Então aqui eu trouxe essa tabelinha para facilitar e resumir para vocês a função de cada um. Então tem a origem e a ocorrência de cada um, né, quem tem o quê, para vocês verem que não são todos os organismos que têm todos, tá? E as funções. Então o saco vitelino tem função de nutrição, função hematopoética em mamíferos eutérios, né, que é a função de geração de células sanguíneas. O âmnion, ele protege contra choques mecânicos, né, que é aquela ali próxima ao feto mesmo. Então ele impede que o feto sofra algum choque mecânico. Desidratação e manutenção da temperatura também. O córeo, ele tem proteção contra choques mecânicos também, tá? Mas também é participar do processo de absorção, por isso as suas velocidades. Estão vendo? Para permitir que haja uma absorção ali. E absorção de cálcio e no processo de respiração também. O alantoide, ele vai armazenar as excreções, tá? Ajudar no processo de respiração e absorção de cálcio também. E a placenta, como eu falei com vocês, né? Para mamíferos placentários, ela já faz quase que tudo que esses outros fazem, né? Ela tem função de nutrição, proteção, respiração, excreção, defesa imunitária e hormonal, tudo, porque a placenta é a região de ligação entre a mãe e o feto. Então, é uma região, uma estrutura que já é responsável por quase todos esses processos ali. Pessoal, encerro a aula aqui, tá? Espero que tenham entendido, espero que tenha ficado claro. É um assunto extenso, complicado. Não é tão importante quanto a maioria dos assuntos, mas para vestibular de medicina, tudo acaba sendo importante. Qualquer dúvida podem trazer. A nossa live de sábado vai ser a discussão, né? Eu vou trazer uma aluna da medicina para conversar com vocês, mas vocês podem trazer dúvidas para mim e a gente pode discutir na semana que vem também, tá bom? Deixa eu sair daqui então rapidinho, vou parar de gravar. Então, Opa, só um instantinho. É isso. Um beijo grande para vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar sempre, tá? Beijos e até amanhã.